Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o jogo aberto, falando muito sim sobre a estreia de John Arias, que está confirmado para esse sábado contra o Capivariano. Mas na sequência a gente vai trazer um corte da Gazeta Esportiva falando muito sobre a venda de Alan para o Liverpool. Sim, o Liverpool quer levar essa joia da base, o nosso menino Alan, mas o Palmeiras está de olho em repor a possível saída do Alan com o Luiz Henrique. É isso aí, rapaziada. O Palmeiras está em negociação com o Zenit, tanto pelo Nino e pelo Luiz Henrique. Então tem muita coisa pra gente falar pra vocês aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te dar todos os detalhes no finalzinho do vídeo. Então, você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Falando em reforços, sabe quem já treinou no Palmeiras, já tá se ambientando? John Arias, o Palmeiras, que agora se preocupa com o Capivariano. Uma novidade que o palmeirense até já sabe: John Arias, apresentado na última sexta-feira, vai jogar com a camisa 11. E isso também é de conhecimento do torcedor. Mas a novidade mesmo é que o colombiano treinou pela primeira vez com todo o elenco do Palmeiras, sob olhares de Abel Ferreira, e vai ser o novo do Verdão contra o Capivariano. A gente sabe que o Campeonato Paulista é sempre muito bem disputado, até as equipes do interior são equipes que têm muita qualidade, que têm uma estrutura boa também. A gente sabe que o Capivariano vem com a intenção de classificar e a gente tem que tomar muito cuidado. Estamos trabalhando bastante para saber os pontos fortes e fracos que eles apresentam para a gente no sábado sair com a classificação. Maurício, esse não é novidade, mas das 11 partidas do Palmeiras no ano, ele atuou em 8, todas elas como titular, uma assistência e 2 gols. Vejo como um momento muito bom, um crescimento individual e também vejo o crescimento coletivo. A gente tem feito grandes jogos, grandes resultados também. Maurício vem sendo novidade lá no Paraguai. O jogador, por conta própria, iniciou há alguns meses os trâmites para obter a cidadania paraguaia. E conseguiu. O próprio diretor de seleções do Paraguai, Justo Vilar, confirma o aval da FIFA. Lo consiguió todo este tiempo y ahora nos solicitó, una vez que está todo hecho, nos solicita poder confirmar ese cambio de asociación que nosotros tenemos que solicitar en FIFA, y FIFA nos confirma el cambio de asociación de Mauricio y por tanto está elegible para la selección, como cualquier otro jugador paraguayo. Meu pai, a gente tem uma parte da família que é paraguaia. A minha avó, falecida por parte de pai, ela era paraguaia, e meu pai nasceu no Brasil, mas foi bebê para lá e passou a infância toda, a adolescência toda lá. Ainda atuando pelo Internacional, Maurício teve passagens pelas seleções de base. Jogou inclusive no pré-olímpico em 2024 e fez gol com a amarelinha. Maurício chegou ao Palmeiras na metade do ano de 2024, vindo do Internacional. Até aqui foram 83 jogos e 16 gols marcados. Caminhando para o segundo ano de clube, o camisa 18 agora tem outros objetivos. Quem sabe participar da próxima Copa do Mundo. É claro que eu tenho que fazer meu trabalho muito bem feito aqui no Palmeiras para poder ter essa oportunidade, mas sempre pensando, como eu disse, né, que tem parte da minha família lá também, então a gente tem esse laço muito grande, muito forte. O Paraguai está no grupo D da Copa do Mundo e enfrenta um dos anfitriões, os Estados Unidos, a Austrália, e um adversário ainda a ser definido. E o agora paraguaio Maurício sonha em estar entre os selecionáveis do técnico Gustavo Alfaro. Edu Dracena, muita gente foi pega de surpresa com essa naturalização e essa possibilidade, primeiro, do Maurício ser convocado e disputar uma Copa do Mundo. Depois do aval do Gustavo Gomes, que é o capitão ali do Paraguai, eu acredito que ele possa ter chance sim, até porque é um jogador de muita qualidade, é um jogador que de repente possa ajudar a seleção paraguaia, porque é uma característica diferente, é um cara que chega dentro da área, finalizador, que
sabe tratar muito bem a bola. Então eu vejo assim com bons olhos. Tomara que ele consiga ir para a Copa do Mundo. Quem não? Eu acho que é o sonho de qualquer atleta ir para a Copa do Mundo, viu, Cicinho? Não é porque é do Paraguai, não. Não é porque é do Paraguai e você não tem sonho, não. Tem que ir para o Paraguai, na Brasil, Uruguai. Assim, eu só acho ele jovem demais para abrir mão da seleção brasileira. Entendeu? Abrir mão da seleção brasileira, porque ele é muito bom jogador. É que nós estamos falando de um período curto. O sonho dele é jogar na seleção paraguaia, rapaz. Então se ele tem um sonho, boa sorte, não, é tudo que, bem. Assim, depois que ele for convocado e aceitar e participar, daí ele não pode mais ter uma então, posição. essa é a questão. Mas ele pode escolher, porque por enquanto ele não foi convocado nem pelo Brasil e nem pelo Paraguai. Mas ele vai. O aval do capitão, do Gustavo Gomes. Que manda mais que o Alfaro lá. Quer dizer que tem time da Europa de olho em um jogador do Palestra? Alan, atacante do Palmeiras, 21 anos, na crista da onda, vive um grande momento, cria da base do Palmeiras, muitos clubes interessados. A informação das últimas horas é que o Liverpool cresceu o olho para cima do Alan e estaria disposto a pagar um pouco mais de 200 milhões de reais para contar com o futebol do Alan, atacante do Palmeiras, para depois da Copa do Mundo. A informação de primeira foi dada pelo nosso colega jornalista Robson Morelli, do grupo Estado de São Paulo. O Gazeta Esportiva apurou essa informação. O staff do Alan disse que o jogador está recebendo muitas sondagens, proposta de fato nenhuma, mas muita gente interessada. Por enquanto são apenas sondagens. O Palmeiras não tem interesse em vender nesse momento, também não recebeu nenhuma proposta para valer, zero proposta. Então o Alan está na vitrine, faz parte do processo. O menino é bom de bola, é bom jogador e renovou o contrato com o Palmeiras, que tentou proteger o jogador no final do ano passado até dezembro de 2027. O Alan, para o mercado do exterior, está valendo hoje na multa rescisória 600 milhões de reais. Mas não precisa chegar toda essa bala, não. Por menos o Palmeiras vende, como aconteceu nos casos de Endrick e também do menino que está no Chelsea, que me fugiu o nome agora, porque eu estou ouvindo 200 mil vozes aqui, o Estevão, perdão. É com vocês no estúdio. Beleza, Alexandre Silvestre. E aí, Alex Miller, será? Olha, o Alan é uma situação que ele claramente é um grande jogador, tem um grande futuro, mas não tem 17, 18 anos como tinha o Estevão, como tinha o Endrick quando eles explodiram. O Alan já tem 21. E é um tipo de jogador que, quando chega uma proposta dessa, é difícil para o clube também recusar. Principalmente num elenco em que hoje, se o Alan vai embora, o Palmeiras não fica a pé. O Arias acabou de chegar, daqui um mês o Paulinho entra, de repente o Alan iria até para o banco de reservas, pode até ir para o banco de reservas. E como a próxima janela é no meio do ano, eu acho que o Palmeiras pode muito bem, internamente, sem expor a situação, trabalhar uma venda para o Alan sim, porque não vai ser toda hora que vai surgir uma proposta desse tamanho para um jogador que em breve pode até virar reserva, né? Se o Alan virar reserva, ele não vai continuar valendo 35 milhões de euros, vai cair. Positivo. E a qualidade dele é muito grande. Então, acho que o Palmeiras, se chega uma proposta como essa, eu não tenho essa confirmação, né, a informação de que houve realmente uma proposta do Liverpool, só sondagens. Então, por enquanto, a gente fica na base da sondagem. Mas se aparece uma proposta desse tamanho para o Alan, o Palmeiras tem que vender. Tem que vender. Antes do Paulo Sérgio comentar, Silvestre, você tem mais informações a respeito do Alan, é isso? Esclarecer, as minhas apurações dão conta de que não chegou proposta. Justamente esse é o problema, não chegou nenhuma proposta pelas apurações do Gazeta Esportiva. São muitas sondagens e uma um pouco mais próxima, mais recente, do Liverpool. Não chegou uma proposta oficial, mas tem essa sondagem. Paulo Sérgio, o Alan tem 21 anos, é jovem ainda, não é tão jovem como o Estevão, como o Endrick, mas, por exemplo, 64 jogos, 5 gols, 5 amistosos. O que você acha? O Palmeiras tem que vender ou mantém o jogador? Se tiver uma proposta na mesa, tem que vender. Tem que vender, até porque há uma sondagem aí do Palmeiras com o Luiz Henrique. Aí se traz o Luiz Henrique, é um jogador experiente. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. O Palmeiras está querendo formar aí um time com jogadores experientes.
Então, se conseguir um dinheiro bom no Alan agora, tem que vender, não pode segurar. Até porque não vai fazer falta para não porque vai. Tem Vitor Roque, porque tem o mercado está aí. O mercado está Laco. aí. E a exigência também está aí dos torcedores palmeirenses para trazer novos reforços, mas trazerem jogadores de peso. É isso que o torcedor quer. Então, para trazer jogador de peso, numa futura venda do Alan, você pega uma grana boa. É claro que falta, sempre faz, porque o Alan é um jogador de qualidade. Hoje ele é titular. Mas assim, numa relação custo-benefício, se vê uma proposta do tamanho dessa que foi sugerida de 35 milhões de euros, para um jogador que vai fazer 22 anos e que em breve pode passar a ser reserva pelas opções que o Palmeiras tem, então eu acho que é difícil segurar. O Flaco Lopes também deve receber uma grande proposta no meio do ano, principalmente se for a Copa do Mundo, que é a tendência. E é um jogador que está valorizando demais, está num grande momento. Então o Palmeiras tem que se preparar. Tem jogador ali no de ataque hoje, né? Então. Jogador de ataque hoje é raro. É raro. É raro. Jogador bom, né? De nível, é raro. Você vê, para substituir o Yuri, por exemplo, não tá difícil. Não, o tá Corinthians difícil. vai ter que ficar procurando bastante aí. Não tem dinheiro, vai fazer o quê? Sobre o mercado da bola do Palmeiras, eu queria saber se tem alguma informação sobre Nino, né? Como que tá essa questão? Luiz Henrique. O Nino é o foco principal do Palmeiras. Nino, jogador do Zenit, ok? Então o Palmeiras está focando tudo na possibilidade do Nino. Miller comentou ontem aí na bancada sobre o interesse do Palmeiras pelo Luiz Henrique. Houve sim interesse, claro que é um jogador muito bom, aquele que jogou no Botafogo, belo atacante, nível de seleção brasileira, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, também está no Zenit da Rússia. O Palmeiras tentando ali arrancar alguns jogadores do clube russo, do Zenit. O que acontece é que antes do Palmeiras fechar com o John Arias e gastou uma bala para trazer o colombiano, o Palmeiras deu uma investida para cima, sim, do Luiz Henrique, oferecendo aproximadamente 180 milhões de reais para tentar repatriar o Luiz Henrique. O Flamengo também está nessa jogada, mas negociar com os russos é difícil. Temporada lá na Rússia está no meio do caminho e é muito complicado. O Luiz Henrique, para começo de conversa lá em relação ao Zenit, alguém tem que chegar com mais de 40 milhões de euros para iniciar uma conversação, mas como o jogador tem mercado na Europa, talvez fosse até a preferência do jogador e do próprio clube ser negociado pelo Zenit para um outro clube da Europa, porque ele tem mercado lá, é jogador de nível de seleção brasileira. Mas o Palmeiras deu uma namorada à distância, só que aí contratou o John Arias e parece que agora tirou um pouco o pé em relação ao Luiz Henrique. Então, o Zenit recusou essa proposta de 40 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Se o Alan fosse 35 milhões de euros, já teria... mas coloca já recusou. Um pouquinho a mais. Mas já recusou, então teria que colocar bem a mais. Não, mas tudo bem, mas o Luiz Henrique é um jogador que tem mercado na Europa. 25 anos. Imagina se traz um jogador desse antes da Copa do Mundo. Traz um jogador antes da Copa do Mundo, ele vai para a Copa do Mundo, vai valorizar. Então, é um jogador hoje de expressão, é um jogador que chama a responsabilidade. Arias num lado e Luiz Henrique do outro, isso aí é... E aí, Alex Miller, Luiz Henrique, o Zenit recusou aí a proposta. Seria um jogadorzão, hein, para esse elenco. O Palmeiras pode ter até aproveitado o ensejo das conversas sobre o Nino para tentar também saber das informações sobre o Luiz Henrique, né? Mas, como disse bem o Silvestre, a prioridade do Palmeiras nesse momento é o Nino, é um zagueiro. Eu até acho muito dinheiro para um zagueiro. Você pagar 15 milhões de euros hoje para um zagueiro, sabe? Você olha o mercado, você vê assim com uma certa pena você ver um dinheiro desse tamanho sendo gasto com um zagueiro. Mas se o Palmeiras entende que é a sua prioridade no momento, mais até do que um Luiz Henrique, até porque peças para o ataque o Palmeiras tem bastante hoje, né? Não estou dizendo que o Luiz Henrique não seria bem-vindo, pelo amor de Deus, é um cara gigante também, é um grande jogador, estava duelando com o Estevão ano passado pela titularidade na seleção brasileira, só que esses caras que se escondem na Rússia, eles pagam o preço, eles escolhem dinheiro ou carreira. Aí quem vai para a Rússia e se esconde na carreira ganha dinheiro, mas não vai para a Copa, não vai para a seleção. O Luiz Henrique era titular da seleção na frente do Estevão. O Estevão era reserva do Luiz Henrique. E o Luiz Henrique jogando bem na seleção. Bem lembrado. E bem no Botafogo. No Botafogo. Aí ele foi pro Zenit, igual o Gerson foi pro Zenit, voltou pro Cruzeiro, não consegue engrenar, também não deve ir para a Copa. Ou se for,
aos 48 no segundo tempo. E olhe lá, e se for para reserva, antes o Gerson era titular também. Mas o que acontece? O nível do futebol é muito ruim, e aí eles também acabam... O nível lá é ruim, desce o nível é ruim. E aí você tem as pausas de inverno, depois para, geral. É outro mundo, né? Aí é Campo Society, é um monte de coisa, ela muda toda hora. E eu não acho muito caro pro Nino, não, 15 milhões. Até porque o mercado hoje em si... Quando você vai falar em 15 milhões, Alex, não é nada. Sim. Não é nada. Um atacante... 90 milhões nós de reais, estamos conversando, um atacante hoje, nós estamos falando de 30, 35, 40. O Paquetá foi quanto? 42 milhões, né? O Paquetá. 260 então, milhões de reais. o Nino, se conseguir trazer por 15 milhões, é um bom negócio. Sim. É um bom negócio. O que importa é que o Palmeiras teve um superávit de 1,7 bilhão, claro, na receita bruta. Então tem dinheiro para poder investir aí no futebol. Falando agora sobre... vamos dar uma olhadinha nessa tela? Olha essa tela que a nossa equipe preparou para vocês aí de casa. E eu gostaria que vocês analisassem também aqui sobre os números do Luiz Henrique, tá? O Luiz Henrique tem esse contrato com o Zenit até 28, então 2028. Preço para ser liberado, 40 milhões de euros. Então teriam que aceitar. Se o Palmeiras oferecesse 40 milhões de euros, vai que vende o Alan, bota mais... Pois é. É isso aí. E os números dele, 33 jogos, 4 gols e 4 assistências. Muito pouco. Pelo potencial desse jogador, é muito pouco. Nossa, é pouco mesmo. Pro atacante, gente. Não é nem um atacante, é um jogador de qualidade. Você não encontra hoje. Um jogador que dribla, parte pra cima. Quantas assistências ele fez no Botafogo? Mas cadê Foi um dos principais jogadores foi um dos principais jogadores do Botafogo, da conquista do Botafogo, das conquistas do Botafogo. Então é muito pouco. Então você vê que o jogador não tá contente, né, Alex? Você vê que o jogador quer sair, mas aí é aquele que o próprio Alex mencionou. Vai lá buscar dinheiro, aí fica passando luta lá. Não dá pra ficar com o pé em cada barco. Ou é dinheiro ou é carreira. Aí os dois ele não consegue, os barcos vão para cada um para um lado, a perna abre e não aguenta segurar. Sim. Bom, acontece que vocês querem o Luiz Henrique do Botafogo, não do Zenit. Porque esse aí é muito pouco. Mas esse é o que é o atual, viu? Quero dizer mas talvez se ele voltasse, ele teria a chance de se revitalizar no futebol. Deveriam dar um desconto. Até porque pensando em seleção, né? E nós estamos falando de um jogador que não é só para uma Copa do Mundo desse ano, é um jogador para a futura Copa do Mundo. Sim. E sendo bem preparado, ele pode render muito para o Brasil. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Palmeiras, o Jogo Aberto falando muito sobre a estreia do Arias, que sim está confirmada para sábado. Ele voltou de folga, na verdade ele folgou só na segunda, né? Lembrando que todo o elenco teve folga segunda e terça e voltou aos treinamentos ontem à tarde. Só que Paulinho e Arias treinaram na terça-feira, não tiraram os 2 dias de folga. O Arias querendo muito estrear, então voltou na terça-feira, já treinou com todo o elenco ontem, vai treinar hoje e amanhã, então sábado sim, confirmada a sua estreia. Claro que não deve entrar como titular, porque o Abel ainda vai ajustar essa equipe, mas com certeza vai entrar em campo. A situação do Maurício, eu acho que é besteira. O Maurício, é a verdade, que ele não vai ter oportunidade na seleção brasileira. É uma patota muito fechada. Mesmo agora com o Ancelotti, eu não acho que ele vai ter chance na seleção brasileira. Então, se ele tem a oportunidade de jogar lá pela seleção paraguaia, certo tá ele. Então, e ainda mais com a ajuda do Gustavo Gomes, que como o Edu Dracena falou, manda mais do que o treinador. Então, assim, por mim, cara, que ele seja feliz lá, porque, sinceramente, eu não acho que ele vai ter oportunidade aqui na seleção brasileira. Mas, vamos falar muito sobre a situação do Alan. Rapaziada, o Alan, todos sabem que no início do ano teve proposta do Napoli de 35 milhões de euros. Com todos os penduricalhos ali, com as metas, podia chegar até 40 milhões de euros. Poderia chegar, mas fato era 35 milhões de euros. O Palmeiras não aceitou, a venda. Então, agora, o Liverpool se mostra interessado em contratar ele. A gente não tem informação de valores ainda, mas a gente acredita que vai ser no mínimo de 40 milhões em diante, tá?
Porque se ele quase agora, pouco tempo, né, não aceitou 35, porque ele aceitaria agora no meio do ano 35? A gente não acredita. O Palmeiras, na verdade, tenta segurar ele ao máximo, mas ele não é um jogador jovem, como foi falado na reportagem. É jovem, mas não é igual o Endrick e o Estevão quando saiu. Já tem 21 anos, vai fazer 22, então pode, se demorar muito fazer a venda, perder esse hype dele. Então, muito provavelmente o Palmeiras vai sim vender ele no meio do ano. É um cara diferenciado, mas também quer ir para a Europa. Então, assim, provavelmente vai ser vendido no meio do ano, mas com certeza, para mim, por mais de 40 milhões de euros. Isso é fato, tá? Já pensando nessa possível saída do Alan, o Palmeiras fez proposta com o Zenit sobre o Luiz Henrique. Ah, mas contratou o Arias, não esqueceu o Luiz Henrique. Negativo. O Arias é uma coisa. Agora, o Luiz Henrique seria também para o meio do ano. Porque o próprio jogador, ele sabe que tem mercado lá fora, mas ele pediu para ser negociado só a partir do meio do ano, depois da Copa do Mundo. Então, assim, o plano do Palmeiras é, se caso concretizar a venda do menino Alan, trazer o Luiz Henrique. Que o valor de mercado, eu vi aqui no Transfermarkt, 25 milhões de euros. Mas o Zenit está querendo 40. Então vamos ver até o meio do ano ali, a próxima janela, se o Zenit pode quebrar um pouco isso aí, porque o jogador quer ser negociado. Futebol russo, né, cara, ele tem poucos jogos, é totalmente diferente, você perde muito visibilidade, então o jogador quer sair, mas após a Copa do Mundo, para não ter esse transtorno de fazer transferência e se arriscar, porque o Arias quis vir logo agora para a Copa para jogar, né? Só que o Luiz Henrique sabe que a negociação com o Zenit é complicada, então ele quer ser negociado após a Copa. Então o Palmeiras, vendendo o Alan, vai com tudo para trazer o Luiz Henrique, tá bom? E a situação do Nino, cara, falta só o Zenit aceitar, né? Porque o Zenit queria 10 milhões pelo Nino. O Palmeiras ofereceu esse valor. Aí o Zenit falou, não, mas eu não quero liberar agora. O Palmeiras negociou já com o jogador, com seu staff, já tem um salário acertado, as luvas que vão ser pagas já acertadas, valor lá para o empresário dessa transferência, tudo acertado. E aí o Palmeiras foi até o Zenit e ofereceu mais 5 milhões. Então um total de 15 milhões de euros para trazer o Nino agora, nessa janela ainda. Então a gente sabe que o Zenit é muito rico, mas o Palmeiras faz essa última tentativa aí de botar 50% a mais do valor dele para trazer o jogador agora. Então falta aí a resposta do Zenit sobre essa proposta de 15 milhões, mas o Palmeiras já próximo do Zenit pode também já facilitar essa negociação futura agora do Luiz Henrique. Então quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua ideia sobre tudo que foi falado? Sobre a estreia do Arias, sobre o Maurício na seleção paraguaia, mas sobre a venda do menino Alan, possivelmente vai no meio do ano. E a chegada para repor do Luiz Henrique e o Nino também, se Deus quiser, chegando. Quero saber de tudo, quero saber a sua opinião sobre o que você acha sobre essa movimentação do nosso Verdão. Então compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like. Muito importante você deixar o like, ajuda demais o canal, você hypar o vídeo também, porque você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz verdades do Palmeiras, não fica trazendo insinuações só, então ele entende que é um canal legal e acaba mostrando para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.